quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero dizer, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Boa noite. Arsenal e Comércio pela TBO, uma produção da FEComércio Mato Grosso, está de novo com você nesta quinta-feira. Eu queria abrir o programa hoje com uma frase que é popular. Ela diz o seguinte: se o mundo fosse perfeito, todo som era sertanejo, todo barulho era viola e toda poeira era rodeio. A gente abre este programa com esta frase e por trás dela vem o convite. No dia 24, domingo, nós convidamos toda Cuiabá a nos acompanhar no Parque das Águas com a abertura do projeto Festa dos Violeiros, Festival de Violeiros de Poxoréu. Nós vamos abrir esse festival aqui em Cuiabá com a Bruna Viola e João Ormondes. Vai ser o primeiro show marcando a abertura do festival que acontecerá no final de semana seguinte, lá em Poxoréu. Uma grande festa, você pode acompanhar os artistas que estarão lá presentes, os horários onde isso vai acontecer, através do site do Sesc Mato Grosso. Então, com essa frase chamando para a música, chamando para a viola, a gente avisa você para ficar atento os próximos 2 finais de semana. A partir do dia 24 e no último final de semana deste mês, é o Festival da Viola aqui em Mato Grosso, lá em Poxoréu, aqui em Cuiabá, um grande evento para os amantes da música e para todo mundo que gosta da cultura da viola também. A gente abriu o programa com Viviane Cantarella, que é quem canta para nós no programa de hoje, e a gente recebe na nossa sala de visitas André Ribeiro. Boa noite, André. É um prazer ter você conosco aqui. A gente agradece a sua presença, o seu tempo para conversar um pouco com a gente, falar do comércio, falar do seu olhar para o empreendedorismo. Você que vem de Goiânia, né, e se diz cuiabano de coração já, que é algo que a gente faz questão de ressaltar sempre nesse programa. Somos muitos os chegantes, esta terra recebe todo mundo de braços abertos, e cada um que chega, que vem de fora, aqui se sente em casa, aqui é bem recebido, é abraçado por esse povo fantástico, maravilhoso, e muito rápido se torna cuiabano de coração. Então eu queria que você abrisse o programa contando um pouquinho de você, André, né? Um veterinário formado que foi para o comércio, foi para uma outra atividade. Conta como foi a sua vinda para cá e como é que foi essa sua formação. Boa noite a todos, boa noite, Risato. Então, eu vim para cá muito pequeno, vim junto com meus pais na década de 70, como muitos que estão aqui hoje, né? Me intitulo Pau Rodado, vim de fora e criamos todos uma história aqui, né? Estudei aqui, uma escola salesiana, eu fiz faculdade aqui na UFMT, fiz 7 semestres de veterinária, não cheguei a me formar por causa do empreendedorismo na faculdade. Durante uma visita de um determinado segmento, na época que era um segmento da zootecnia leiteira, meu pai tinha propriedade, meu pai ainda tem a propriedade, e aquilo acabou me vislumbrando o empreendedorismo. Então, assim, uma briga em casa por conta de, imagina, né, um menino abandonando uma faculdade pública, mas assim, sempre correu nas minhas veias o empreendedorismo. Mas aqui, Cuiabá, como você mesmo disse, Mato Grosso em geral, não existe lugar mais hospitaleiro, não existe povo mais hospitaleiro. Aqui nós fomos abraçados, a minha família veio em peso, meus pais, meus avós, tios, e aqui
acabamos criando essa identidade e raiz. Meu pai tem uma autopeças, um comércio, há 42 anos aqui. Então, é uma raiz bem profunda, nós estamos bem edificados aqui. E fizemos durante todo esse tempo aqui muitas amizades, conhecemos muitas pessoas. E eu tive que falar que eu sou goiano, mas quando eu vou para fora, eu sou cuiabano, tenho o título de cidadão cuiabano pela Câmara Municipal de Cuiabá. Então, eu sou e me intitulo um cuiabano. Isso tem chamado a atenção, né? A gente tem falado insistentemente nessas situações e muitos dos nossos entrevistados vieram de fora também nessa mesma condição. E às vezes eu encontro pessoas na rua ou pessoas em algum outro local que a gente frequenta e tal. Ah, eu assisti seu programa e tal, você fala de Cuiabá, você fala com carinho daqui, mas a gente fala isso porque é verdadeiro, é um sentimento realmente que a gente tem por essa terra, por essa cidade, por esse povo. E cada vez que vem alguém de fora para cá, isso é reforçado, não é? Então isso chama a atenção realmente, tá? Então todos aqueles que me perguntam, que comentam quando a gente se encontra aí fora, puxa, você fala tanto de Cuiabá e tal, mas é verdade sim, né? A gente se sente realmente cuiabano de coração, tá? Porque você vem de fora, mas rapidinho você se sente em casa, né? Então é isso que acontece aqui. E diante disso aí, vem essa vontade de empreender aqui, né? As pessoas que a gente tem entrevistados e que se dizem cuiabanos de coração, empreendem porque gostam também daqui. É o seu caso, né? Passou por várias atividades e hoje você está no segmento de locação de veículos. Isso. Como é que acontece isso? E você viveu Cuiabá da década de 70 até agora, Cuiabá também mudou muito, né? Como foi todas essas transformações aí até chegar onde você está hoje? Isso mesmo, exato. A gente veio acompanhando, acho que num primeiro momento a gente é muito ligado à família, às coisas familiares, então eu acabei indo para uma atividade rural, acabei montando um laticínio dentro da propriedade dos meus pais, né? E desenvolvendo essa atividade, uma indústria de laticínios. Fiquei durante 10 anos com essa indústria de laticínios, abandonei a faculdade porque não conseguia conciliar as duas coisas, a faculdade era período integral, e decidi abandonar e nesse segmento. Depois desses 10 anos, como você falou, a atividade econômica ela é muito dinâmica, ela muda, então você não consegue, por um longo período de tempo, se você não conseguir se adaptar e se aperfeiçoar, e resolvi mudar a atividade. Algumas questões nos fizeram mudar. Eu já tinha meu pai, que, como eu disse anteriormente, na atividade veicular de veículos, uma autopeças, e resolvi encerrar a atividade de laticínio e fui para a atividade dos veículos, né? No segmento dos veículos. E montei um centro automotivo para complementar o que meu pai já fazia, né? Então, meu pai autopeças e eu um centro automotivo para fazer essa complementação de setor. E fiquei durante algum tempo e sempre fui muito diversificado, sempre atendi o privado e o público, o setor público e o setor privado. E durante essa movimentação, em um determinado momento eu vi que estava mudando o conceito das empresas, de manutenção veicular, o valor que isso era dispendioso para as empresas, né? Aquisição, uma empresa comprar uma frota, o custo financeiro, o custo de manutenção, e várias empresas sempre relataram que eles falam que é um setor de sangria das empresas, que é o setor de transporte das empresas, por vários fatores. E eu vi essa mudança para terceirização de frota.
Então, vendo essa movimentação de terceirização de frota, e como no setor de laticínio eu não acompanhei isso, porque o meu setor de laticínio ainda era da época do leite de saquinho, do leite pasteurizado, e aquilo foi modernizando, foi vindo aquelas campanhas, não sei se você vai lembrar, aquelas campanhas principalmente de uma marca de leite que tinha umas criancinhas com um vestido de bichinho, então era... Quando ele fala, não sei se você vai lembrar, é para não dizer que a gente é mais velho um pouco, né? Mas o André é muito educado, ele achou uma forma diferente de falar isso. Eu sou da época dessas campanhas assim, eu tinha filho pequeno em casa. Isso, e aí a praticidade, tudo, e acabei não acompanhando isso. Então, e no outro segmento, que é no segmento da manutenção veicular, eu fui percebendo isso. E com essa percepção, eu vi que estava um movimento para terceirização de frota. Tanto num determinado momento lá atrás, as grandes empresas privadas e o setor público. E diante disso, falei, olha, eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás, né? E fizemos toda a mobilização para ganhar know-how, conhecimento para essa atividade de terceirização de frota. E isso nós fizemos lá em 2012, e aí entramos nesse segmento de cabeça mesmo, e aí nós estamos aí há 10 anos já nesse segmento, nesse movimento. A gente vai de novo com a música da Viviane e um pequeno intervalo, mas quando voltarmos nós vamos falar um pouco mais deste olhar para a terceirização de frotas e principalmente a locação de veículos. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe todo o contexto da locação dos veículos, né? A gente fala muito com os amigos, com os vizinhos, não, carro alugado, vou alugar um carro, mas existe muito mais por trás desse setor, que é um pouco do que a gente vai continuar conversando aqui com o André. Viviane, mais um pouquinho para nós? Vamos lá. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa molhada de suor, de tanta gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que eu tô podendo uma grela na passarela. Eu tava sozinho, mais solitário que um paulistano, que um canastrão na hora que cai o pano. Tava mais doido que banda de rock, que nem palhaço no circo Vostok. Voltamos com Arsenal e Comércio. Nós falávamos com o André Ribeiro na nossa sala de visitas hoje, e o André está contando um pouquinho do que é a locação de veículos. E aí eu queria continuar essa conversa, André. Você falou que vocês iniciaram isso a partir de um olhar para o mercado. Claro, todo empreendedor está sempre de olho no mercado e nas oportunidades, né? E a grande oportunidade na época foi essa virada de chave, vamos dizer assim, das grandes empresas do setor público, que passou a abrir mão da gestão própria da frota pela terceirização em função do custo e da facilidade de gestão disso aí, né? Quando a gente fala em locação de veículos, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas normalmente, né, é um local onde você vai até lá quando você precisa de um carro, quando você está numa viagem, e você entrega seus documentos, pega a chave, usa um dia ou dois e devolve esse veículo. Locação de veículos não é só isso, né? A indústria, né, da locação, o processo da locação e todo o senso comercial que existe por trás disso aí é um negócio muito maior. O negócio comercial de locação de veículos é muito maior do que simplesmente quando eu preciso de um carro, eu vou lá e pego para usar, né?
Conta um pouco de como é isso, então. É isso mesmo, Rissato. Dentro do segmento da locação, essa atividade que você falou, que é a locação varejista e voltada para o segmento turístico, então nós temos dois tipos de varejo, o turístico e o corporativo. Ela tem uma representatividade muito menor em todo o segmento. O que tem maior representatividade é a terceirização de frota. Então, de todo o segmento que compõe a locação de veículos, a terceirização de frota, ela tem a maior representatividade, porque é um volume maior de veículos, é o corporativismo, público e privado, então ela é um segmento que tem uma abrangência maior. As pessoas comumente pensam na locação de veículos como você citou agora, né? Aquela coisa que você precisa de locar por um evento, alguma situação, ou seja, a viagem, turismo, uma emergência, que né, às vezes o veículo próprio teve algum problema, alguma manutenção mais demorada e você vai fazer essa alternativa, ou mesmo no setor corporativo. E a gente fala muito aqui no estado de Mato Grosso, que às vezes você fala, poxa, eu vou para tal cidade e eu prefiro locar um carro do que utilizar o veículo próprio. Um carro mais alto. Mais alto, é isso mesmo. Então, mas ele é muito além disso. E o setor de terceirização de frotas, ele é um setor... A logística do setor é extremamente complexa, né? Complexa. Então, vai desde a necessidade do cliente, a gente estudar o que o cliente precisa, porque às vezes o cliente ele tem um conceito de frota que um estudo mais detalhado, às vezes não é aquele tipo de veículo. Aquele tipo de veículo vai gerar uma manutenção maior e a gente, quando fala em manutenção e terceirização de frota, é a indisponibilidade do veículo, porque o nosso cliente, quando ele terceiriza uma frota, é o que você falou. Ele tem 100% de veículo disponível. Disponível. O problema é seu, né? Você é quem tem que lutar. Isso, são as empresas terceirizadoras que têm que fazer todo esse trabalho. Então, ele quer, na verdade, uma gestão. A gente coloca a terceirização de frota muito alinhada com a gestão de frota. Então, uma grande empresa, quando ela tem a frota própria, ela tem um setor próprio para isso, um setor de transporte, um setor de logística, um setor de frota, que isso demanda recursos humanos, você precisa de muita gente para fazer isso, você precisa de muita logística, você precisa de saber fazer isso, além de custo, né? O empresário, ele põe tudo isso na ponta, mas o principal para ele é custo. Ele vai fazer e é custo-benefício. E a terceirização, ela vem para fazer isso, vem fazer essa gestão de frota dele. Então, uma empresa ou uma instituição pública que resolve terceirizar a sua frota, ela tem diminuição de pessoas que pode ir para outro setor da empresa. A gente não está falando em demissão, mas um reajuste de funções. Custo com financiamento, custo financeiro. Quando a gente fala em frota, a grande maioria tem um custo financeiro por isso. Uma mobilização de capital que você poderia utilizar para a atividade finalística da empresa, você investir no seu produto, no seu serviço, em alguma uma coisa focada que é da empresa. E não tem tributação, você não tem manutenção, você tem toda uma cadeia de coisas envolvidas para você não ter preocupação. E sem falar em que você acabou de dizer, 100% de frota. Então, se um veículo seu, da sua frota, que para a sua atividade, né, um veículo, ele vai te levar alguma coisa para você fazer uma atividade comercial, uma atividade operacional, ele não para. Porque a terceirização de frota é isso. O veículo parou, eu vou te colocar um veículo reserva enquanto eu faço a manutenção para você. Então, é um segmento que eu acho que veio para ficar. Eu vi esse movimento lá atrás, no começo da década de 2000, e eu acho que é a solução, é a grande solução, mas que esbarra na questão da propriedade. Nosso empresariado,
E até mesmo, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, né? Que até mesmo a privada, atividade de pessoa física, a gente falando, nós temos muito o conceito da locação de veículos, muito para atividade turística, para atividade corporativa, mas não para uma atividade definitiva. Como a gente faz assinatura de televisão, como a gente faz outras assinaturas de internet, a gente paga pelo serviço. Né? A gente, sei lá, às vezes tem na sua casa um aparelho de transmissão de televisão, aquilo não é seu, você está pagando pelo serviço, todo mês você paga uma mensalidade e você tem um serviço. Na hora que você não quer mais, recolhe aquilo. E o veículo, nos grandes centros urbanos, em outros países mais avançados, isso é uma realidade. Então, você fazer o carro por assinatura, que é uma terceirização veicular, não de frota, mas para pessoa física, né? Eu vou só abrir aqui um pedacinho da conversa pelo seguinte. A gente fala muito, e aqui nesse programa a gente tem insistido bastante em novas tecnologias, novas tendências, trazer esses olhares mais novos, né, que às vezes a sociedade como um todo demora um pouquinho para ser abordada e abrangida por essas novidades. E você está colocando um aspecto aqui que é algo que a gente vem percebendo já há algum tempo, caminhando, mas eu acho que nesse período entre pandemia e pós-pandemia se tornou muito claro isso. Aquelas pessoas que vivem realmente nas grandes metrópoles, São Paulo e Rio principalmente, já estão começando a se acostumar com essas ideias, com esses conceitos, mas o veículo por assinatura, esse é realmente a grande virada, eu acho, né? Porque a gente em São Paulo, você pega uma bicicleta que está estacionada ali, passa o seu celular nela, entrega lá na frente, esse tipo de coisa. Mas o conceito agora está indo para um bem que o brasileiro tem como primordial. Todo mundo gosta de ter um carro, quer ter o carro dele na garagem, e isso está se transformando. É isso que nós estamos começando a viver agora? Isso, é isso mesmo, Rissato. Nos grandes centros já existe esse movimento das pessoas perderem o conceito da propriedade do veículo. O veículo, se você buscar lá atrás a história, ele veio como uma coisa meio de status, meio de uma confirmação social, uma coisa de você ser bem-sucedido, você ter um veículo e você... Vou voltar novamente. Mais da imagem pessoal. Vou voltar novamente a gente lá atrás, né? E assim, para você comprar um veículo 0 quilômetro, era uma coisa mais elitizada. Houve a popularização dos veículos e esse conceito da propriedade sempre foi muito forte aqui no Brasil. Mas está mudando, né? Como tudo aqui às vezes no Brasil, ele vem depois do que acontece né, nos outros centros, no primeiro mundo, mas está chegando isso forte, principalmente, como você falou, no Rio e São Paulo. Lá a realidade é diferente daqui. Lá a pessoa que tem um carro, ela depara com um trânsito caótico, não que o nosso não seja, mas em uma proporção bem menor. São Paulo e Rio, hoje você não compra um carro para se locomover, você compra para morar dentro dele, né? É isso. Porque você vai ficar mais tempo parado dentro do carro do que se movimentando. Isso mesmo. E lá, sem falar no custo, né, de você ter um carro, lá o custo de estacionamento, várias outras coisas que vão agregando, que vai desestimulando esse consumidor, a pessoa que consome o veículo. E eles vão vendo que fala, peraí, eu vou mobilizar um capital, grande maioria, novamente, também pessoa física, tem um custo financeiro com isso. Então, um exemplo básico que eu estava dando, se eu compro um carro de 100 mil, no final você vai acabar pagando 140, e depois, no final aí de 2 ou 3 anos, você vai vender esse carro que você pagou inicialmente 100 mil, você vai vender ele por 50 mil. André, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas a gente volta depois do intervalo, porque ele vai fazer essa conta de verdade, para que cada um, são situações e situações, mas eu acho que é importante cada um de nós aprender um pouquinho dessa conta, para repensar se
eu vou trocar meu carro esse ano ou eu vou assinar um carro esse ano, talvez, né? Viviane vai cantar um pouquinho para nós enquanto a gente vai para o intervalo. Se meus joelhos não doessem mais diante de um bom motivo que me traga fé, se por alguns segundos eu observar e só observar a skill anzol, a skill anzol, a skill anzol. Essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Arsenal e Comércio volta para todos vocês e agora é o momento do artista. A FEComércio, o SESC, o SENAC, como sempre, incentivam também a cultura e principalmente no nosso programa aqui a gente aproveita esse momento para conversar um pouquinho com o artista, com o músico que nos acompanha. Hoje é Viviane Cantarella, que já canta até no sobrenome. Viviane, como é que é? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito prazer feliz. É sempre nosso receber. Muito obrigada pelo convite. Aqui no programa. Como você disse, o SESC sempre apoiou e apoia muito a cultura, né? A gente tem o maior carinho por todo o trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Você vem do Paraná? Sou paranaense. Da onde você é? Eu nasci em Rolândia. Eu nasci em Rolândia. Certo. E meu pai, ele era representante comercial, e aí a gente mudou desde pequenininha para várias cidades do Brasil, né? Morei em Mato Grosso do Sul, depois fui para Barra do Garças e aí viemos para Cuiabá. Eu moro em Cuiabá desde 89. Então é mais uma que vive também a história dos chegantes aqui no Mato Grosso, exato. Que é abraçada por esse estado fantástico, por essa cidade calorosa e tão acolhedora, né? Com certeza, a minha primeira participação musical em qualquer lugar foi aqui, né? Aqui, comecei a minha vida aqui. Eu tenho um nome hoje em Cuiabá, em Mato Grosso, né? E sou, como ele mesmo disse, eu saio e falo, sou cuiabana. Apesar de amar o meu estado. Claro, a gente não perde as raízes. A gente não perde as raízes, eu sempre mas essa lá, sensação de incrível. calor humano aqui é algo único. É né? único, é único. Aqui eu comecei a minha carreira, gravei meus 4 CDs, gravei meu DVD, toquei praticamente em todos os lugares do interior aqui do nosso estado e... amo demais, né? Isso é que é o importante, né? A gente ser bem recebido e reconhecer. Sim. Né? Sim. Eu acho que o mais importante de tudo na vida da gente é o reconhecimento, né? É a gratidão. Nosso presidente, né, o senhor José Venceslau, tem isso como palavra de ordem. Gratidão é algo que não ocupa espaço, não dói, e é o mais importante na vida da gente. A gente precisa saber reconhecer. Com certeza. Né? E principalmente o artista que está de frente com o público. Né? Sim, se não houver gratidão para com o público, você não tem público. E aí você não pode ser artista. Né? Com certeza. Então isso eu acho que é muito bacana, muito importante também de vocês. Né? Hoje a minha vida mesmo, profissional, é a música. Eu vivo totalmente... da música mesmo, da minha arte. Sim, sim. Que é algo complexo, difícil, sim, né? Difícil, principalmente nesses últimos períodos desafiadores que a gente teve ali. Sim, sim. Mas são 4 CDs, um DVD e muita música hoje na mídia social, na mídia eletrônica. Muita música. Inclusive o meu DVD eu gravei ano passado, né? Na pandemia, no momento assim crítico mesmo, foi em março do ano passado.
Mas a gente conseguiu gravar, ia ser com público, mas a gente colocou uma coisa só mesmo, nossa, né? E foi transmitido ao vivo, foi um DVD live, que está no YouTube, essa live, 20 anos de carreira, só composições de artistas daqui, composições minhas, né? Então, a gente fez um trabalho totalmente autoral, lindo de ouvir, de ver. Foi um trabalho totalmente feito aqui. As pessoas até me perguntam se foi tudo gravado aqui mesmo? Sim, nós temos profissionais maravilhosos aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, estúdios maravilhosos, e a gente consegue fazer um trabalho nível nacional aqui, sim. E aonde a gente encontra a Viviane Cantarella nas redes sociais? Tá, a rede mais procurada hoje é o Instagram, né? Certo. É Viviane Cantarella Oficial. Lá tem meu contato. Tem Perfeito. a minha agenda, toda semana eu posto minha agenda. Eu toco de terça a domingo, segunda-feira eu deixei para fazer as minhas pagar coisas. As contas, pagar ajeitar as contas, o banco. é ali que a gente consegue um descanso, mas às vezes eu faço até 2 a 3 eventos por dia, né? Dependendo do horário a gente consegue fazer. Mas se tiver também, segunda-feira, estamos ali, porque a gente tem que trabalhar, né? Quem tem conta para pagar não pode ficar em casa, né? E todas as redes sociais, você vai me encontrar Viviane Cantarella. No YouTube, quem quiser assistir o meu DVD, tá ali, lindo, maravilhoso, para vocês aproveitarem 20 anos das músicas que eu já gravei, nesses 20 anos de carreira que eu tenho. E pode me encontrar em todas as plataformas, minhas músicas gravadas, meus CDs gravados, baixem ali de graça e escutem meu trabalho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Perfeito. Viviane, a gente pede para você mais um pouquinho de música enquanto eu volto para o outro lado da sala para continuar aquela conversa. Muito obrigada, viu? Entre por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora. André, vamos continuar o papo aqui, que está bom demais. Muito bom. Conta um pouco mais desse olhar de vocês que estão à frente, acompanhando esse movimento e também exercendo alguma influência nesse mercado, não é? A gente falava da questão do aluguel por assinatura de veículos e no intervalo ainda a gente comentou um pouco dessa perda da necessidade de posse do veículo, que a sociedade brasileira tem muito forte. E você dizia com muita propriedade, por muito tempo, um veículo na porta de casa, na garagem de casa, era sinal de sucesso, era um símbolo de status, mas as novas gerações têm superado muito bem isso aí, né? Hoje, os aplicativos de veículo, a necessidade, vamos dizer, de se locomover rápido e fugir do estresse da direção, o transporte público de qualidade que vem sendo cuidado pelos programas de governo todo. Então, isso está se transformando. É isso mesmo, Risato. Antigamente, como eu disse anteriormente, a pessoa tinha o veículo como propriedade e sinônimo de status. Mais uma vez eu vou falar da nossa geração que sempre teve isso com o veículo. A gente estava comentando aqui, eu com 12 anos pedia para o meu pai para lavar o carro, para pelo menos tirar ele da garagem e fazer dirigir um pouquinho, né? Se sentir poderoso, né? É lógico, né? Aquela coisa do veículo, né? De dirigir, de estar ali, né? Atrás de um volante. E hoje essa geração, ela não tem isso mais, não tem esse conceito que a gente... Percebeu a desnecessidade, vamos dizer disso aí. Justamente. É uma geração que tudo é muito rápido, né? A internet, tudo é muito numa velocidade espantosa e se perdeu esse interesse. Então, eu creio que o carro por assinatura, como os aplicativos, né? O veículo por aplicativo, ele veio para ficar. E a tendência é evoluir
isso e justamente em detrimento à propriedade veicular. Eu creio que daqui um tempo, assim, a nível de mundo ou de Brasil, Mato Grosso, a gente sempre é um estado muito conservador, ainda tem muito essa coisa da propriedade, eu acho que vai demorar mais um pouco, mas esta evolução, caminhando nesse sentido, eu acho que é inevitável, por relação de custos, relação de praticidade, relação de mobilidade. A gente estava conversando, um exemplo de um amigo meu que esteve no escritório ontem, estava comentando que o filho dele já é a 3ª ou 4ª vez que não passa no teste de habilitação, não tem interesse nenhum em tirar habilitação, até porque o pai falou, olha, você passou na faculdade, está estudando fora, eu vou te dar um carro. Assim, é esse conceito, eu vou te dar um carro se acontece alguma coisa, e ele, pai, se acontece alguma coisa, eu chamo um Uber. Então, assim, eu não quero dirigir, eu não quero ter o estresse que o trânsito proporciona. Então, uma geração diferente, uma geração que ela não quer essas coisas do dia a dia que irrita, ela quer tranquilidade e é isso. Então, esse conceito da propriedade do veículo, eu acho que ele vai acabar e todo mundo vai ver o carro. E isso é novo aqui no Brasil, o carro por assinatura. Eu acho que é a tendência e as pessoas vão contratar o serviço e não mais a aquisição de veículo. A gente está vendo aí, né, com a pandemia, com a guerra, os preços dos veículos dispararam. Então, você mobilizar um valor para você comprar um veículo, às vezes a conta não fecha e é mais barato você acabar... A conta como um todo, né? E um risco muito menor, porque você não assume uma série de responsabilidades, né? Fica mais fácil realmente. Agora, é claro, como o André coloca, isso é uma tendência futurista, né? É uma visão de médio, longo prazo. Quem está comprando o carro hoje não precisa se preocupar, porque amanhã cedo não vai estar todo mundo assinando veículos, não é? Então, é claro, existem uma série de desafios aí ainda que precisam ser solucionados, equacionados, como você também colocou, o próprio Mato Grosso e alguns outros estados nossos têm características de dimensão muito grande, de trabalhos muito específicos, que é claro que não vai dar para tão rápido assim partirmos para esse conceito. Mas é algo para ser observado como uma grande tendência e em centros mais modernos de outros países vem acontecendo com força, né? Então, eu acho que isso é importante. Esse programa tem essa intenção também, mostrar o que pode acontecer por aí para despertar esses interesses, tá? Nós vamos para o nosso último intervalo comercial, voltamos em seguida para finalizar o programa de hoje com o André Ribeiro, que está conosco. Viviane, por favor. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mas o que passa, paixão. Arsenal e Comércio, agora no nosso último bloco do programa de hoje, onde a gente recebe na nossa sala de visitas André Ribeiro, empresário do setor de locação de veículos,
hoje presidente do Sindicato dos Locadores, das empresas de locação de veículos, e a gente vem falando aqui sobre alguns conceitos novos que devem surgir, que devem se consolidar no futuro aí, e um deles foi os veículos por assinatura, que é algo realmente novo, diferente, né? Mas que aparentemente está no caminho do sucesso e da consolidação. Eu vou mudar um pouco a conversa agora, André. A gente já falou tanto de veículo, tanto de negócios, de empreendedorismo. Vamos falar um pouquinho do André em relação a vinhos e viagens, André. Eu sei que é uma paixão, né? Eu não vou entrar no mérito de qualificar vinho aqui, que não é a minha praia. Né? Eu realmente, a gente abre e toma o vinho. Eu sei se ele é bom no dia seguinte só. Minha esposa brinca muito com isso lá em casa, né? Ela disse, e aí, o que você achou e tal? E aí a gente inventa meia dúzia de frases, né? Ela disse, você não entende nada disso mesmo, né? Eu digo, não, eu só sei se ele é bom no dia seguinte, tá? Mas conta um pouquinho de como é isso aí, por onde você caminhou, né, para chegar nessa sua paixão aí, tá? Alguém que vem de uma outra área completamente diferente, passa por outras experiências e de repente está aí. Conta para nós isso aí. Então, Rissato, o vinho é isso que você falou, e você é um grande entendedor de vinho, sim. Porque vinho, o entendimento do vinho é aquele que lhe é palatável, é aquele que lhe é saboroso. Então, assim, se no momento lá da degustação, que você vai tomar o vinho, aquele vinho foi prazeroso, lhe fez lembranças, o vinho, ele vai muito por isso. É um vinho bom. Não existe esse conceito de eu não entendo de vinho, ou, assim, o mundo do vinho, ele é como o dos carros. Ele também tem o seu status, ele está muito atrelado e eu volto aqui para o Brasil ainda de novo, muito atrelado ao conceito de status. Então, muita gente, às vezes, entra no mundo do vinho ou toma vinho até mesmo por status, por achar que o vinho traz essa carga social. Mas não, o vinho se você vai para outros países, que são grandes produtores de vinho, o vinho é tratado como alimento. Ele não é tratado nem tributariamente como bebida alcoólica. Então, é uma coisa básica das refeições, você tomar o vinho, acompanhando as refeições, uma coisa que é saudável, faz bem para a saúde, moderadamente, é lógico, né? Existe uma coisa dos vinhos, que uma vez eu aprendi com um amigo, que você nunca deve ofender o Deus do vinho. Não ofenda. 3 taças é o suficiente. A partir da 4ª taça, você está ofendendo o Deus do vinho, e aí já não é legal, você vai extrapolar. A conta que você vai pagar vai ser cara. Então, o vinho é isso, é uma companhia, é uma conversa, para você abrir uma garrafa e ficar um tempo com ela, conversando, batendo papo. E o vinho é o que te agrada. Não existe, porque é lógico, como os carros, né, têm valor agregado, lógico, você ou seja, pode... por história ou por alguma coisa, mas o vinho, o conceito dele principal é o consumidor. Se o que te agrada é tal vinho, é esse vinho e pronto, acabou. Então não tem muito o que fugir disso, Ele tem muito mais a função social de reunir pessoas, né? É isso. O vinho, ele traz isso, né? Para mim, é quase que sinônimo vinho com uma confraternização. Uma boa conversa. Uma boa conversa. E existe até no vinho, né, que a gente fala que a gente deixa o vinho aberto para ele respirar. E é esse o conceito. Então você vai abrir uma garrafa de vinho e deixa ele respirando, deixa ele aberto para ele exalar os aromas, os sabores. E nisso tudo vem agregado a boa conversa, que você vai passar tempo, horas conversando. Você geralmente vai abrir um vinho com um amigo seu, né? Você não vai chamar um inimigo para tomar um adversário, alguma coisa para tomar um vinho. Então você vai estar sempre em boa companhia, sempre em volta de uma mesa e trazendo conversas boas, um bate-papo legal. O vinho é sinônimo disso.
a marca, o estilo. A qualidade é uma consequência e depende aí sim da condição, da situação de cada um, né? Eu olhei para a Viviane agora, eu lembrei, ela falou do Paraná, né? A gente morou muito tempo no Paraná, a família da minha esposa é do interior do Paraná, italianos daqueles de antigamente fazer vinho no porão, né? E era o melhor vinho que tinha. Isso. Né? Era o melhor vinho que tinha. Ainda hoje, em Curitiba, os grandes restaurantes daquela colônia italiana, né, que a gente tem lá em Santa Felicidade, os vinhos são caseiros, né? Não são grandes marcas nem nada, e todo mundo vai para lá para comer aquela massa e tomar aquele vinho e conversar em família, né? Eu acho que esse é o grande segredo do vinho em si, né? É isso mesmo que você falou, Santo. Olha só, eu tenho certeza que se você tomar hoje aquele vinho lá da colônia, feita lá na sua cidade, na hora que você colocar ele na boca, ele vai te remeter momentos, às vezes da infância, ou às vezes momentos de confraternização, vai te remeter à família, vai te remeter a uma boa comida. É isso, essa é a função do vinho. É uma memória afetiva única. Te buscar memórias, te buscar situações ou viagens, que às vezes você provou o vinho, a gente, às vezes você vai lá para, hoje Serra Gaúcha, Catarinense, o Sul, temos na Bahia também, mas assim, o Sul, né? Vamos falar do Sul, onde temos as melhores vinícolas, as melhores produções. Então, às vezes você faz uma viagem para o Sul, para a Serra Gaúcha ou Catarinense, toma um vinho lá, você vai ter as lembranças de lá, aí você engloba tudo, o clima, não sei se estava fresquinho ou se não estava, uma boa comida, uma boa companhia, você traz essa garrafa de vinho ou encontra aqui, toma aqui de novo, você vai lembrar disso, vive de novo aquele de bons momento, momentos. Né? O vinho é justamente isso, para te remeter a boas lembranças. Então, assim, para mim não existe vinho ruim ou bom. O vinho é aquele que te é agradável, aquele que te vai trazer... Te traz boas lembranças. E que ajuda a reunir bons amigos. Bons amigos. E aqui no Brasil, precisava de popularizar o vinho. Parar um pouco com o conceito de que o vinho é determinada classe social que toma vinho. O vinho é para todos. Você tem preço de vinho para todos, você tem condição de todos beberem vinho. É que aqui ainda, mais ou menos, vamos fazer uma analogia com os carros, ainda um conceito que precisa ser quebrado, esse conceito do vinho. Então, assim, você vai num restaurante, vai tomar vinho, ele é realmente muito caro. Então, precisa parar com essa coisa de querer elitizar o vinho. Porque às vezes você vai num restaurante, mas você vê na internet quanto que custa aquele vinho e você fala, meu Deus, por que esse valor? Por que colocar o vinho, estigmatizar o vinho como uma bebida cara? Então, assim, eu acho que se a gente conseguisse popularizar mais o vinho, e é isso. E também é o consumo que vai tornar ele mais popular, mais né? popular. E trazer um preço mais acessível. Mais acessível, é isso. É cadeia, né? Você consome mais, ele vai. Mas precisa-se um pouco quebrar esse conceito de elite do vinho. André, a conversa é fantástica. Como a gente sempre fala aqui, o programa passa e a gente não percebe. E aí agora, para finalizar, a gente deixa as nossas câmeras, nossos microfones e os nossos telespectadores todos na sua mão para suas considerações finais e para o seu boa noite. Exato, eu que tenho que agradecer, né? Agradecer o convite de participar nesse programa agradável, sua companhia agradável demais, deixa a gente bem à vontade e demonstrar um pouquinho do nosso setor, do nosso segmento, um pouco do que está acontecendo, um pouco do que a gente acha que pode acontecer e desejar a todos uma boa noite e mais uma vez agradecer muito o convite, foi muito prazeroso, o tempo passou muito rápido e estou à disposição para novos convites, para a gente falar mais um pouco de locação de veículos, de vinhos, estou à disposição. Perfeito, André, a gente agradece realmente, né, a todos os que nos acompanharam, agradece ao André e a Viviane também, que nos acompanhou aqui com a sua música muito agradável e agora ela toca mais um pouquinho para todos nós, enquanto a gente encerra o programa
e aguardo vocês na próxima quinta-feira. Pode ser a vontade que eu tenho em te dar meu prazer. De repente, estado incerto do meu ego. Nada está parado no sinal. A estrada corre como elevador. E o teu espelho vai mostrar quem és, lindo ou feio. Nada está parado no sinal. A estrada corre como elevador. E o teu espelho vai mostrar quem és, lindo ou feio. Vai dizer, já passou o tempo desse amor. Pode ser, você nunca me levou assim a sério. Nada está parado no sinal. A estrada corre como elevador. E o teu espelho vai mostrar quem és, lindo ou feio. Nada está parado no sinal. A estrada corre como elevador. E o teu espelho vai mostrar quem é.